Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero me chegar até você nesta data, primeiramente desejando que você tenha uma feliz semana de trabalho e de estudos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha compaixão de você nos seus problemas, nas suas lutas, angústias e tribulações, nas suas enfermidades, que o Senhor Deus ouça as suas orações, feitas com o coração quebrantado e feitas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Essa é uma premissa básica para que as nossas orações sejam atendidas, que elas sejam feitas em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus nos outorgou o direito de falar com Deus em nome dele, amém? Hoje eu quero trazer para você uma mensagem que eu chamo, de carta social. Uma carta apostólica escrita pelo irmão do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Tiago diz assim, capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que ela seja, para que vós sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente e não lhes impropera em nada, e lhe será concedida esta sabedoria. Peça sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, porque a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe essa pessoa que duvida que ela alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico glorie-se na sua insignificância, porque o rico passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu dar aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e ele também não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte espiritual. Não vos enganeis, meus irmãos amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto, despojando-vos de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Essa palavra o Senhor Deus colocou no meu coração, me fazendo pensar nesta manhã a respeito das coisas que nós temos que pensar, não é? Por isso eu digo que essa carta é uma carta social, porque ela foi escrita para pessoas da sociedade, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos, pobres e ricos, pessoas formadas e pessoas sem formação. Uma carta social. E aqui ele fala coisas extremamente importantes, não é? Além dele falar sobre a questão da provação, não é? Que nós precisamos ser provados a fim de que sejamos aprovados por Deus. É Deus quem nos prova. Mas ele fala também da tentação.
A tentação não é de Deus, ela é do diabo, é o diabo que nos tenta. E a nós, obviamente, convém resistir para que ele fuja de nós e nós prossigamos o nosso caminho, servindo a Deus com alegria, nos apresentando diante dele com hinos e cânticos espirituais, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E se não conhecemos o Senhor, prosseguir buscando conhecer cada vez mais, não nos furtando as oportunidades que são colocadas diante de nós pelo próprio Deus. Porque sabe, querido, querida, as pessoas às vezes pensam, né, e falo porque eu também já pensei, que a pessoa que prega o evangelho, a pessoa que evangeliza é chata, porque ela fica falando toda hora a mesma coisa, convidando para a igreja. Eu não quero nada com a igreja. A igreja para mim nada é a mesma coisa. Só que não é isso. As pessoas que evangelizam, as que nos convidam para ir à casa do Senhor, são pessoas que estão, na verdade, obedecendo a uma ordem de Deus. Jesus falou: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Então o Senhor Jesus nos convida a sermos batizados. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Ele nos convida, então, a nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus pensamentos, das nossas falas terríveis que denunciam o que está dentro do nosso coração. Ele nos convida para isso, para vivermos integramente, conforme está escrito aqui, né? Aqui eu acho tremendo. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus não nos chamou para sermos deficientes, Deus nos chamou para sermos eficientes, pessoas capazes, habilitadas por Ele para realizar boas obras. Porque, conforme ele diz aqui, não vos enganeis, meus irmãos amados, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Isso porque nós somos tentados no dia a dia a pensar que nós podemos produzir coisas boas, e sem Deus nós não podemos. As coisas boas que, na verdade, nós praticamos, elas são vindas de Deus para que nós as pratiquemos, né? Não tem nada de bom em nós. Eu sou tal, sou maravilhoso, distribuo cestas básicas. Não, nada disso. Quem pratica boas obras está manifestando que Deus lhes ensinou a praticar boas obras, né? Agora, como é que eu posso dizer que eu tenho Deus se eu não tenho Jesus? Se eu não aceito a Cristo? Se eu quero ser salva só porque eu distribuo cestas básicas? Se eu quero a força ser chamada e tida por Deus como seu filho, sua filha, se eu não cumpro o que ele diz, não é? Que Jesus mesmo falou em João 3, não é? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas antes ele disse, né, está escrito no Evangelho de João também, no 1º capítulo, que ele veio para os seus eram os judeus, não éramos nós não, né? Mas os seus não o quiseram receber, não o receberam, porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não é? Foi Jesus que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, não foi outra pessoa, não foi eu mesma, não foi você mesmo ou você mesma, foi Jesus. Nós somos devedores de Cristo. Ele foi à cruz do Calvário pela nossa vida, nós já temos esse débito, não é? E agora temos o débito de sermos chamados e poder ser chamados filhos de Deus por causa dele, porque se ele não fosse a cruz do Calvário, se ele não viesse à terra, continuaríamos sendo criaturas. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós vemos a criação, e lá está que Deus criou o homem. Nós somos esse ser humano, né? Nós somos ser humano, nós somos criados por Deus, ou seja, somos criaturas. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus, quando recebemos a Jesus. Eu vou até ler, que é para ficar guardado no coração, porque é uma palavra muito forte, eu acho muito bonita. No princípio era o verbo, a palavra, né? E o verbo estava com Deus.
O verbo, logos, a palavra é Cristo. Ele diz, está falando de Jesus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus participou da criação, né? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse da luz. A luz é Jesus. Amém? Não é outra coisa, nem outra pessoa. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para iluminar todo homem. Todos nós, querida, estávamos em trevas. E enquanto não aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, permanecemos nas trevas. Amém? Isso não é bom. Amém? Não é bom nem um pouquinho. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Olha que coisa tremenda! Quando eu aceito a Jesus, eu me torno filha de Deus, e não porque houve uma junção carnal entre meu pai e a minha mãe, não porque as pessoas quiseram, e nem mesmo porque eu quis. Foi porque Deus quis. Deus quer se tornar seu pai, meu pai. Mas depende de nós, né? Nós somos livres para escolher o bem ou o mal. A palavra de Deus diz, escolhei, pois, a bênção. A nós compete ter essa inteligência de escolher o que é certo, né? De escolher o que for bom. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, aleluia, glória como do unigênito do Pai. A glória que foi vista em Jesus não era outra glória, senão a glória do Filho, né? O Filho unigênito do Pai. Jesus não veio enganando quem quer que fosse, né? Temos que ter cuidado com o engano. E o Senhor Jesus Cristo, eu gosto muito também, quando ele faz a sua intercessão pelos discípulos, ele faz a sua última oração, é chamada oração sacerdotal, e eu amo essa expressão, porque Jesus era um sacerdote, ele era o sumo sacerdote, e ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É só Jesus quem dá vida eterna. Amém? Deus deu toda a raça humana para Jesus dar a vida eterna a toda a raça humana. Por isso ele foi para a cruz do Calvário, lá no alto, ele concedeu vida eterna a todos. Porém, nem todos tomam posse dessa vida eterna, infelizmente. Não é? Nós pregamos o evangelho para levar as pessoas a desejarem esta vida eterna que Jesus propôs a todos, bons e maus, né? E ninguém é bonzinho. Ele concedeu a todos, mas apenas alguns, né, tomarão posse dela, infelizmente. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eles eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti,
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque eles são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, nos seres humanos pelos quais Jesus veio para ir à cruz do Calvário trazer a vida eterna, né? E, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste e os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele está se referindo a Judas, que o traiu e se matou, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os tem odiado, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, pelos discípulos que o Senhor Deus colocou nas mãos dele para que o ajudassem a fazer a obra dele enquanto ele estava aqui na terra, mas peço por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não rogo somente por esses discípulos que estão aqui comigo enquanto eu estou aqui na terra, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, querido, querida, nós vemos aqui que nós temos algo maravilhoso para guardar no nosso coração no mês de fevereiro, que é Jesus nos deu a eternidade, estando ele fixo na cruz, lá no Calvário, lá no Gólgota. Amém? E ele já intercedeu por nós. Mas ele não apenas intercedeu a Deus pedindo para que Deus os guardasse no mundo, não é? Para que Deus os protegesse. Ele também intercedeu junto a Deus para que fôssemos seus discípulos, para que andássemos nas suas pegadas, para que crêssemos nele. Ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais em Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, precisamos crer em Jesus. E é a Jesus Cristo que nós pregamos e anunciamos a você e apresentamos a você para que você receba. Os judeus não receberam, e por não terem recebido a Jesus, a graça de Deus, o favor de Deus foi estendido a nós, porque aquele povo, naquela época, estava recebendo o favor de Deus, porque eles viviam fazendo lá as suas práticas religiosas que não alcançavam o coração de Deus. A cada minuto eles faziam uma prática de arrependimento e em seguida uma prática de pecado. Então, o que eles faziam era insuficiente. E Jesus então veio para, numa só tacada, ele retirar o pecado do mundo. Amém? Ele fez isso comigo e com você, por todos nós. Eu já o aceitei como meu único e suficiente Salvador. Eu entreguei a minha vida a Cristo. E eu já estou apta a recebê-lo quando ele vier no arrebatamento. Mas e você? Você já está apto para isso? Já está apta para receber Jesus? Para receber Jesus no arrebatamento? Você tem se santificado? Tem se santificado na palavra, conforme Jesus falou aqui? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, tenha intimidade com a palavra de Deus, que quando você tiver, você vai ver Deus falar com você e você vai chorar. Como eu chorei já tantas vezes, a minha Bíblia é marcada por lágrimas, de ver que Deus estava falando comigo. Eu era católica e eu tentava ler o Novo Testamento, que é o que a Igreja Católica distribuía, pelo menos naquela época,
E eu abria e fechava porque eu não entendia. E quando eu conhecia Jesus, tive um encontro com Jesus, o Senhor Deus me falou, leia Gênesis. E eu fui ler Gênesis. E aí eu fui entender que o meu Deus me criou, que o meu Deus me amou. E já em Gênesis ele determinou que Jesus viesse aqui à Terra quando eu não existia, para me salvar, para me apresentar a vida eterna como o maior presente que o Senhor Deus nos dá. E eu aceitei, eu entendi a mensagem que eu li em Gênesis. E a partir daí, eu li a Bíblia toda, eu passei a ler a Bíblia toda. E a Bíblia é o meu livro de cabeceira, é o meu best-seller, é o meu livro preferido, favorito, querido. É o livro que eu creio. Amém? Que você também creia na Bíblia e que você também receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E no mês de fevereiro você demonstre isso, que você é de Jesus e Jesus é teu. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.